Olá, boa tarde, bem-vindos ao canal. O meu nome é Filipe Ferreira e este é o 32º vídeo da série Álbuns Essenciais na História da Música, onde, como sempre, irei fazer a análise de 5 álbuns que, no meu entender, de alguma forma são essenciais para a história da música. E hoje trago aqui 5 álbuns, mais uma vez bastante diversificados, dois dos anos 70 com uma particularidade de serem os dois do mesmo ano, mas foi coincidência. Dois dos anos 80, um do início dos anos 80 e outro do fim dos anos 80, e um dos anos 90, final dos anos 90, quase mesmo ali a iniciar o século. E a primeira recomendação de hoje merece aqui uma introdução, porque assim, é um disco que eu conhecia, o disco não conhecia muito bem, mas conhecia o disco, mas é um disco sempre me intrigava porque nunca o conseguia arranjar cá em Portugal. Portanto, é um disco brasileiro e ele está assim muito bem cotado, não só no Brasil, mas até internacionalmente, até porque parte das músicas são em inglês, mas mesmo no Brasil ele está classificado como um dos 10 melhores discos brasileiros de sempre. Para mim até mesmo o melhor. Portanto, eu consegui arranjá-lo em CD. Ainda não tenho 2 semanas. Portanto, ele chegou-me faz amanhã 2 semanas em CD. E fiquei maravilhado com o álbum. Mas maravilhado mesmo. Portanto, eu posso dizer sem a menor dúvida, em 31 anos, que sou um verdadeiro viciado em música, de consumir música diariamente, horas e horas. Foi o disco de maior impacto que me causou inicialmente, claramente. Eu ouvi-o logo nesse dia, não sei se foi 3 ou 4 vezes, no dia a seguir igual, pronto, e fiquei apaixonado logo pelo disco. Mas em CD, passado em uns 4 dias, portanto ele chegou uma quinta, exatamente, no domingo, consegui, e tinha definido, eu tenho que arranjar isto em vinil. Tinha que arranjar isto em vinil, mas era quase impossível. Uma edição da época deste álbum é completamente proibitivo. E depois o meu amigo brasileiro, o Vitor Waitley, que já o referenciei aqui várias vezes no canal, portanto ele é um grande aficionado de música, apesar de ser bastante novo. Ele tem o disco e ele aconselhou-me, ele privilegia também claramente edições da época, mas ele aconselhou-me que o disco teria que estar num estado muito bom. E eu percebo porque depois de o ouvir em CD, porque é um disco com muitos detalhes e este disco, se não estiver em bom estado, em vinil, seria uma desilusão. E eu consegui arranjar uma reedição, que também, mesmo em reedição, não é fácil arranjar. Consegui arranjar uma reedição lacrada. E tenho ainda nem há uma semana. Portanto, primeira recomendação de hoje, um disco do qual eu estou verdadeiramente apaixonado, Caetano Veloso com o seu Transa, que é para mim a obra-prima do Caetano. Portanto, este disco é de 1972 e é o 6º álbum de estudo da carreira do Caetano. Ele foi gravado em Londres, aliás, ele estava a morar em Londres. Ele foi gravado, segundo o Caetano, quase como se fosse um disco gravado para um espetáculo ao vivo. Portanto, e como eu já disse, tem músicas com letras em português e em inglês. E é fabuloso mesmo, fabuloso. É assim, eu desde que tenho o CD, primeiro chegou-me o CD, e desde que eu tenho, é um disco que não houve nenhum dia até hoje, portanto tem 2 semanas que não o ouvisse. E às vezes mais do que uma vez. Os primeiros dias era no mínimo 3 vezes. Portanto. E a crítica aqui foi unânime também relativamente a este disco. Completamente unânime. Ele tem uma gravação fabulosa, mesmo fabulosa, e acabei por ser bastante feliz aqui na reedição que comprei nova. Eu não posso dizer que ganhe muito na qualidade de som relativamente ao CD, onde eu notei talvez uma melhoria foi nos baixos, aí notei. Mas curiosamente com este vinil aqui
veio-me também um vinil na mesma compra, um álbum que eu também já tinha apresentado aqui e que tinha dito que era um álbum também excelentemente bem gravado, um álbum considerado audiófilo, mas eu apresentei-o em CD, não o tinha em vinil, até porque em vinil uma edição da época é muito difícil de arranjar, muito difícil mesmo, e mesmo reedições penso que só houve uma, que foi a que eu comprei agora. E também fiz questão de o comprar novo, apesar de ser reedição, porque é daqueles álbuns, tal aqui como o Transa do Caetano, que têm de ser ouvido sem o mínimo ruído. E este sim causou-me um impacto muito grande relativamente ao que eu tinha sentido em CD para o vinil, que é o Spirit of Eden do Talk Talk, que já tinha apresentado aqui em CD, tinha dito que era muito bem gravado, mas é assim, eu no CD não senti aquilo que supostamente deveria ter sentido e que é muito referenciado. Este é um dos discos mais audiófilos de sempre. E no vinil senti isso, claramente. E este em vinil é outra história completamente diferente relativamente ao CD. Portanto, estes dois vieram os dois juntos na mesma compra. No Caetano notei uma ligeira melhoria relativamente ao CD. Naquele notei uma diferença abismal na qualidade do vinil para o CD. Portanto, o Spirit of Eden é claramente um disco para ser ouvido em vinil, não em CD. Aliás, ele é referenciado pela revista What Hi-Fi como um dos 10 discos mais recomendados para testar um giradiscos. Portanto, aí faz todo sentido que ele seja ouvido em vinil. Portanto, primeira recomendação de hoje, um disco que eu estou completamente apaixonado, Caetano Veloso com o seu Transa. A segunda recomendação de hoje, curiosamente, também veio na mesma compra e aliás, eu cheguei ao vinil do Caetano Transa e ao Spirit of Eden do Talk Talk por causa deste vinil aqui da segunda recomendação de hoje. Porquê? Porque eu vi este disco que eu tenho em CD. É uma banda que só lançaram 2 álbuns, tenho os 2 em CD, mas estava um bocadinho esquecido. Por acaso era daquelas bandas que já devia ter apresentado aqui. E ainda não tem 2 semanas vi no grupo de Facebook, a conferência do vinil, uma pessoa a postar e eu achei, intrigou-me bastante porque é um disco que eu não vejo muito referenciado. E achei curioso porque ver aquilo em vinil, e depois fui pesquisar e acabei por encontrar um à venda aqui em Portugal e o mesmo vendedor tinha o do Caetano e o do Talk Talk. Portanto, segunda recomendação de hoje, o Hugo Largo com o seu Metal. Isto o Hugo Largo não diz muito, se calhar 99% das pessoas, mas é uma banda que vale a pena mesmo. Vale a pena, tanto este Metal como o primeiro álbum, que se chama Drum, são discos obrigatórios mesmo. Este é o segundo e último álbum de estúdio do Hugo Largo. Eles estiveram ativos de 84 a 91 e tinha uma vocalista, a Mimi Gus, com uma voz fabulosa mesmo, fabulosa. E tinham 2 baixistas e um violinista. As críticas aqui a este álbum foram excelentes mesmo. É assim, eu não consigo perceber porque é que os Hugo Largo... É assim, eles são referenciados pelos grandes aficionados de música, aqueles verdadeiros entendedores, apaixonados mesmo, mas apaixonados lá em cima, conhecem bem o Hugo Largo, porque podem-se considerar uma banda de culto dentro desse círculo. E é considerado um disco de art rock pós-rock. Fabuloso mesmo. E quando eu tiver a oportunidade de comprar o álbum de estreia deles, irei comprar sem a menor dúvida. Portanto, este é um disco para o qual eu peço especial atenção e não percebo porque é que esta banda não teve sucesso, até porque eles a editora que produziu este álbum era do Brian Eno. Portanto, eu nunca consegui perceber muito bem porque é que os Hugo Largo não tiveram o sucesso que mereciam. Portanto, segunda recomendação de hoje, os Hugo Largo com o seu Metal, um discaço mesmo.
A terceira recomendação de hoje, das que eu trago aqui hoje, talvez seja a mais conhecida. Portanto, é uma banda que eu já trouxe aqui alguns deles, disse que é uma das bandas que eu mais gosto, mas infelizmente eles não têm muitos álbuns, têm a discografia completa em vinil e em CD e quase toda em cassete. Eu referenciei aqui já em vídeos, em vídeos anteriores. Portanto, terceira recomendação de hoje, os Dire Straits com o seu Making Movies, álbum de 1980. E assim, não há muito a dizer aqui do Making Movies dos Dire Straits. Portanto, é considerado um dos melhores discos da carreira dos Dire Straits. É o terceiro álbum de estúdio dos Dire Straits. E este aqui começou logo a ter sucesso. Portanto, ele chegou a número 4 na tabela de vendas do Reino Unido e a número 19 nos Estados Unidos. E as críticas foram muito boas. Este foi o primeiro álbum dos Dire Straits, já sem o irmão do vocalista do Mark Knopfler, o David Knopfler, que se tinha chateado com o irmão e tinha saído. Aliás, os Dire Straits são considerados das melhores bandas britânicas de sempre. Eles foram até considerados por uma revista da especialidade a melhor banda britânica dos anos 80. E tem aqui grandes sucessos da carreira dos Dire Straits: Tunnel of Love, Romeo and Juliet, Express of Love. É assim, é impossível falar em Dire Straits e não se referenciar ao Tunnel of Love ou ao Romeo and Juliet. São duas músicas icónicas da carreira dos Dire Straits. Portanto, eu sinceramente, eu já disse aqui, acho que da primeira vez trouxe um álbum dos Dire Straits. Os Dire Straits não têm nenhum disco mau, ou melhor, não têm nenhum disco melhor que muito bom. Acho que o único que anda ali a roçar só o bom será o último álbum de estúdio deles, que foi o On Every Street. Mesmo assim é um disco que eu considero bom mais. Portanto, todos os outros é de muito bom para cima. Portanto, Dire Straits é daquelas bandas mesmo que não têm discos maus. Portanto, terceira recomendação de hoje, os Dire Straits com o seu Making Movies. A quarta recomendação de hoje, a primeira em CD, é de uma banda que eu já disse aqui, que é uma banda que eu gosto, mas muito, um nicho muito específico de álbuns. Portanto, é se calhar das bandas dos meus gostos mais bipolar que eu tenho, porque tem álbuns, aliás, um dos álbuns que eu trouxe da banda, aliás, trouxe-o no primeiro vídeo aqui do canal e eu disse que era um dos discos da minha vida. Portanto, um dos álbuns desta banda eu trouxe no primeiro vídeo, foi apresentado ou seja, está entre os meus 5 álbuns preferidos de sempre. Curiosamente, este álbum que eu vou trazer aqui hoje é considerado o melhor álbum da carreira da banda, mas eu pessoalmente prefiro o álbum a seguir a este, mas compreendo perfeitamente que a maior parte das pessoas prefira este. Portanto, quarta recomendação de hoje, a primeira em CD, os The Flaming Lips, com o seu álbum 1999, The Soft Bulletin. E este álbum aqui arrasou mesmo em 99. Ele foi considerado em algumas revistas da especialidade o álbum do ano. O álbum do ano. É o 9º álbum de estudo da carreira dos Flaming Lips. E eles, no fundo, já eram os veteranos. Portanto, que eles iniciaram a atividade em 1983. A crítica, como já disse, foi completamente unânime. E é considerada a obra-prima da carreira dos Flaming Lips. Para mim, não é, porque para mim, eu já disse, e disse logo no primeiro vídeo, penso que foi o 4º ou o 5º álbum que eu apresentei aqui no canal, logo no primeiro vídeo. Para mim é claramente o álbum a seguir a este, o Yoshimi Battles de Pink Robots. E assim está aí entre os meus 5 álbuns preferidos sempre. Mas eu compreendo, este álbum aqui é muito bom, e uma parte das pessoas, e eu aqui é mesmo, sou quase uma exceção, a maior parte das pessoas prefere claramente aqui este Soft Bulletin. Os Flaming Lips, como já disse, é uma banda veterana, eles já ganharam 3 Grammys. E tanto este Soft Bulletin como aquele que eu gosto mais, o Yoshimi Battles de Pink Robots,
estão naquele livro muito famoso, 1001 discos para ouvir antes de morrer. Portanto, estes dois discos seguidos dos Flaming Lips estão lá nesse disco referenciados e em destaque. Portanto, quarta recomendação de hoje, os The Flaming Lips com o seu The Soft Bulletin, álbum de 1999. A quinta e última recomendação de hoje é de uma banda que também, um bocadinho ali como o Zugo Largo, é um bocadinho esquecido, um bocadão esquecido. Estes talvez não tanto como o Zugo Largo, mas não são suficientemente lembrados, nem lhe é dado o devido valor. Portanto, quinta e última recomendação de hoje, os Big Star com o seu álbum de estreia First Record, álbum de 1972, tal como a transa do Caetano. E este álbum é fabuloso mesmo. Este álbum é fabuloso. Portanto, os Big Star infelizmente não tiveram o sucesso, pelo menos comercial, que deviam ter tido. Acho que esse foi o grande problema deles. Não tiveram o sucesso comercial que deviam ter tido, apesar de terem tido o sucesso nas críticas, porque as críticas, eles têm 4 álbuns. Os 3 primeiros, nos anos 70, têm críticas fabulosas mesmo. Fabulosas. Aliás, esses 3 álbuns dos anos 70, lançados entre 72 e 75, estão os 3 na lista que eu costumo referenciar sempre da revista Rolling Stone, dos 500 melhores álbuns de sempre da história da música. Estão os 3 nessa lista. Curiosamente, este é o que está... A quinta recomendação de hoje é o que está pior classificado, mas para mim é claramente o melhor álbum dos Big Star. Portanto, eles têm 4 álbuns de estúdio, portanto 3 nos anos 70 e um lançado em 2005. Isto porquê? Porque eles estiveram ativos numa primeira fase de 1971 a 75, depois tiveram um interregno muito, muito grande e reiniciaram a atividade em 1993 e terminaram em 2010 com a morte do vocalista. Faleceu o Alex Chilton e nesse mesmo ano até faleceu outro membro da banda, mas a banda já não podia estar ativa porque basicamente a força dos Big Star era claramente o Alex Chilton. Mas neste álbum aqui, neste álbum de estreia, além do Alex Chilton nos vocais, estava também o grande amigo de infância dele, o Chris Bell, também nos vocais, mas que depois eles chatearam-se e ele só esteve aqui neste primeiro álbum. E por isso é que eu considero este álbum aqui excelente, porque eles partilham os dois os vocais e estão um dos álbuns mais diversificados que eu conheço. Claramente, dos álbuns mais... Este álbum é brilhante mesmo, brilhante. E ele teve críticas fabulosas, vendas fracas, muito também por culpa da editora, que não promoveu nem divulgou o álbum como devia, mas as críticas foram fabulosas mesmo. E os Big Stars são considerados uma referência para grandes nomes e uma inspiração para grandes nomes da música. Tá bem. Depois ele saiu... O Chris Bell saiu depois de terem lançado este álbum. Ele também chateou-se e também estava com problemas graves de depressão, álcool e drogas e depois até acabou por falecer, penso que ainda nos anos 70. Mas foi para mim uma grande pena ele ter saído dos Big Star, apesar do segundo e do terceiro álbum serem também excelentes, e como disse, estão os 3 na lista dos 500 melhores álbuns de sempre para a revista Rolling Stone. Eu pessoalmente prefiro aqui este primeiro álbum, e este é daqueles que eu quero muito ter. Por exemplo, o dos Flaming Lips, o Soft Bulletin, não faço questão de o ter em vinil. E o Yoshimi, o álbum seguinte, tenho em vinil, e esse foi dos primeiros logo que eu comprei em vinil. Mas este dos Big Star faço mesmo questão de o ter em vinil quando o apanhar, ou uma reedição em nova, ou um vinil de época em bom estado, faço mesmo questão de o ter em vinil. Portanto, quinta e última recomendação de hoje, uma banda para a qual eu peço especial atenção,
ouçam a banda, descobram a banda, porque o material deles não é que seja muito, são 4 álbuns de estúdio, basicamente só 3 nos anos 70, mas é fabuloso mesmo. Quinta e última recomendação de hoje, os Big Star, com o seu álbum de estreia First Record. Pronto, e por hoje é tudo. Vemo-nos no próximo vídeo. Uma boa tarde.